Olá, olá, tudo bem? Boa noite. Hoje é 5 de janeiro e nós estamos no quinto dia do nosso propósito de ler a Bíblia em 2026. Hoje, 5 de janeiro, nosso texto é Gênesis 11 e Provérbios 5, ok? Vamos lá. Gênesis 11 traz a Torre de Babel, tá? A Torre de Babel e a descendência de Sem. Mas é claro, né, que o texto que mais salta aos olhos é a Torre de Babel. E é muito legal, assim, cara, assim, explodiu a minha mente quando eu ouvi um pastor fazendo uma comparação de Gênesis 11 com Atos 2. A Torre de Babel com o Pentecostes, sabe? É muito legal, assim, eu passei realmente a ver o texto de uma forma totalmente diferente. Na Torre de Babel, as línguas são confundidas. Cada um passa a falar diferente e o que gera é confusão e eles não conseguem levar à frente aquilo que tentavam fazer. Em Atos 2 acontece exatamente o contrário. Pessoas que falavam uma linguagem totalmente diferente passam a falar a mesma linguagem. E então acontece uma grande obra, uma obra extraordinária, que é a igreja, que é o nascimento da igreja. Tá? Há alguns aprendizados muito bons no texto da Torre de Babel. E o primeiro deles é que quando as pessoas falam a mesma língua, a gente pode fazer coisas incríveis. A gente pode chegar aos céus. A gente pode alcançar grandes objetivos. Tá? E o segundo aprendizado, mas basicamente o mesmo, é que quando você passa, quando há dialetos diferentes, sabe? Quando você fala uma linguagem diferente da pessoa que está ao seu lado, qualquer projeto morre. Isso é muito verdade, sabe? Falando para casamento. Isso é muito verdade falando para nossa igreja, sabe? A minha igreja batista lá de Vespasiano, a igreja batista aqui não é mais Morumbi, né? A terceira batista de Foz, qualquer igreja. Se a gente fala uma linguagem diferente, se o pastor está falando uma linguagem, os membros estão falando outro, se os líderes estão falando uma linguagem diferente, se líder e liderado falam um dialeto totalmente distinto, não há como a gente realizar coisas legais, não há como a gente realizar um trabalho que realmente seja incrível, tá? Então é por isso que na igreja, na família, no casamento, a linguagem é muito importante, sabe? O dialeto é muito importante, sabe? A maneira como nós nos expressamos. A gente precisa se entender, a gente precisa se compreender, tá? Se não acontece uma compreensão real, um entendimento real, as coisas não acontecem. E a Torre de Babel e o Pentecostes mostra isso de formas diferentes, né? A Torre de Babel mostra que sem uma linguagem una, os projetos fracassam. E Pentecostes mostra que é necessário. O primeiro milagre na história da igreja, podemos dizer, é esse. O primeiro milagre é quando Deus transforma pessoas de nacionalidades diferentes e fazem eles falar a mesma linguagem. E faz com que eles se compreendam. Tá? Então, a igreja só é possível quando há entendimento mútuo, quando há compreensão mútua. Quando você se nega a entender o outro, quando você se nega a compreender o outro, você está negando a igreja. Tá? É impossível que você faça parte de uma igreja se você não está comprometido em entender, em compreender, em falar a mesma linguagem do seu irmão. Certo? E Provérbios 11? Gênesis 11 e Provérbios 5. Vamos ver aqui o que nós temos em Provérbios 5. Em Provérbios 5, nós temos uma advertência contra o adultério. Contra, como ele diz aqui, a mulher imoral. A mulher sedutora e a mulher que tem o objetivo de desviar o homem do seu caminho, desviá-lo do seu caminho reto, levá-lo para um caminho de morte. E o adultério é colocado aqui como um símbolo, como, digamos assim, o símbolo maior de alguém que despreza a sabedoria, que despreza o conhecimento de Deus. Sabe? Porque assim, é óbvio que alguém que busca a sabedoria vai rejeitar o adultério, vai rejeitar a mulher imoral, né? Vai olhar lá para frente e vai perceber que aquele é um caminho de morte. Então, a advertência contra o adultério é uma advertência simbólica, é uma advertência que mostra como, cara, se você está atento, se você está pensando, se você está realmente de olhos abertos, você não vai cair nisso aqui. Você vai estar preparado e você não vai cometer um erro tão vergonhoso, né? Ele diz, versículo 3, pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos. Por quê? Porque ela não é uma mulher má. Simplesmente, ela é uma mulher imoral, ela é uma mulher que não conhece o caminho do Senhor, ela é uma mulher que não conhece o caminho da verdade, mas você deve conhecer. Se você conhece o caminho da verdade, se você sabe
se você consegue ver, se você consegue estar atento, então você vai perceber que aquela é uma escolha ruim e você não vai tomar essa escolha. Então a sabedoria é isso, a sabedoria é como uma lâmpada que acende e a gente consegue ver o precipício, a gente consegue ver o caminho que vai por um terreno escorregadio e então a gente decide, não, eu não vou por esse caminho. Tá? O homem insensato, o homem tolo, o homem que não tem o conhecimento de Deus, é como um homem que anda num terreno desconhecido à noite. Ele não sabe. Ele não consegue perceber. E aí acontece, como diz o versículo 12, né? O homem que cai em adultério, né? Ele dirá, como eu odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão, não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Ou seja, ele despreza o conhecimento do Senhor. E ele só se arrepende amargamente depois que já está arruinado, depois que já está fracassado. Mas, aí você pode perguntar, mas como que a gente busca a sabedoria? A gente começa pela Bíblia, tá? Não apenas na Bíblia. Há muitíssimos livros que nos trazem sabedoria, que nos trazem conhecimento. No entanto, a gente começa pela Bíblia porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você começa a buscar a sabedoria pela palavra de Deus. E não apenas pensando, cara, eu tenho que ler a palavra de Deus, mas se perguntando, o que isso aqui pode me ensinar? O que isso aqui pode me alertar? Tá? Então você lê, por exemplo, contra o jugo desigual e você está apaixonadinho por alguém que é incrédulo. Então você decide, não, cara, eu não vou por esse caminho. Pronto. A palavra de Deus acendeu uma luz, você viu que aquele caminho conduz a um precipício e mesmo você estando apaixonadinho por aquela pessoa que é incrédula, que não é temente a Deus, você toma a decisão sábia de sair desse caminho. Então você lê a palavra de Deus não apenas para ler, não apenas para chegar no final do ano e pregar o seu certificado de leitura da Bíblia, mas para se perguntar o que isso pode me ensinar hoje, o que a palavra de Deus pode me ensinar hoje. E é claro, a partir da palavra de Deus, você vai buscando outros livros, outros recursos, tá? Que vão trazendo a você sabedoria, que vão trazendo a você conhecimento e que vão tornando a sua vida mais leve, mais fácil, mais agradável, porque é assim a vida de alguém que tem conhecimento. Certo? É isso aí, Provérbios 5. Espero que Deus esteja abençoando a sua vida. Esse aqui é o nosso plano de leitura. Se você não tem um ainda, tá? Você pode solicitar e receber em PDF, imprimir e ir marcando as suas leituras. Lendo a Bíblia em 2026. Que Deus te abençoe.